Boa tarde, alunos da José Gonçalves, alunos aí do 7º ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje a nossa aula aí é uma continuação, né, sobre a aula 1, agora sendo a parte 2. Nós vamos estudar aí na página do livro 17 e 18. Então eu peço que vocês abram a página do livro de vocês na página 17 e 18, tá bom? A nossa unidade temática hoje vai falar sobre as leis de Newton. Você já ouviu falar nas leis de Newton? Sir Isaac Newton. Se não, vocês vão conhecer ela hoje, tá bom? Vou tentar ser o mais simples e objetivo possível para que vocês tenham todo o entendimento relacionado a essas três leis. São três, tá bom? Olha só, aqui na imagem nós podemos ver uma imagem. Essa imagem, na verdade, ela fala de algo que é do nosso dia a dia, né? Quem nunca viu aí um animal puxando o arado, né? Enquanto uma pessoa guia o arado para cortar a terra. Isso aqui é uma imagem muito comum aí, principalmente na região onde a prática da agricultura, tá certo? Então assim, antes da gente iniciar de forma bem profunda, né, no assunto, eu quero que você reflita, né, sobre essa imagem e eu quero que você explique por que é que os homens não estão puxando o arado e sim os animais, tá certo? Por que será que não é o homem que está puxando o arado e sim os animais? Será que tem alguma coisa relacionada à força, né, à energia? O que é que vocês acham? Então assim, eu quero que vocês me deem a opinião de vocês. Eu deixei aqui 2 linhas, eu acredito que seja o suficiente para que vocês possam responder essa questão, tá bom? Vamos para o nosso estudo. As leis de Newton. Sempre que desejamos mover um corpo, como uma cadeira de um local a outro, na cozinha, sabemos que devemos empurrá-lo ou levantá-lo, né, até o local desejado. Sabemos ainda que existem corpos que não conseguimos mover somente com nossos esforços. Precisaria, ou seja, de mais de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, não sei. Vai depender do tamanho, né, do peso, da densidade desse corpo, da massa que esse corpo tenha, tá certo? Mesmo em épocas que não existiam explicações científicas sobre este assunto, o ser humano já sabia que para movimentar corpos que possuem muita massa, né, era preciso o auxílio de outras pessoas ou animais. Na agricultura, por exemplo, podemos citar a utilização de cavalos para puxar arados ou de bois, não importa, né, qualquer outro animal. Uma prática comum no passado, mas que ainda hoje é presente em algumas regiões ou locais, né, do nosso país. Eu acredito que é na região de vocês, no sítio, na zona rural, né, do povoado Machado, isso seja algo bem comum. Com a intenção de compreender melhor os movimentos, há muito tempo o ser humano realiza estudos sobre esse amplo tema. Diversos estudiosos e cientistas fizeram importantes contribuições sobre essa área, chamada dinâmica. E o que é que a dinâmica faz, professor? A dinâmica, pessoal, ela estuda as causas e os efeitos dos movimentos. O que é que causou o movimento? Que efeito foi que teve esse movimento? Tá certo? Então, assim, a primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia, afirma que todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Tá certo? Então, entendeu? A primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia, afirma que todo corpo tem uma tendência natural permanecer parado ou em movimento. De acordo com essa lei, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Da mesma forma, se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Veja as imagens que ilustram a primeira lei de Mendel. Vamos lá. Na imagem número 1, nós vemos um homem sentado aqui, né? A imagem número 1. Estão observando aí no livro de vocês? Pronto, no material também tem, né? Tem um homem sentado aí em uma cadeira, acredito que de um ônibus, tá certo? Imagine a seguinte situação. Um passageiro ocupa um assento no interior de um ônibus que se encontra em repouso, tá certo? O ônibus está parado, pessoal. Como também o homem está parado dentro do ônibus. Já na imagem 2, nós podemos ver o seguinte: o ônibus, ao entrar subitamente em movimento para a frente, faz com que o passageiro seja lançado para trás.
respondendo à tendência de manter-se em repouso. Ou seja, ele estava em repouso, o veículo saiu, né, em movimento de forma brusca, ele subitamente acelerou o carro, né, o ônibus, ele foi acelerado para frente, e o homem, como ele estava em repouso, né, sentado lá na cadeirinha, ele sentiu um repuxo puxando ele para trás, né? Ele foi puxado para trás, ou seja, porque ele tinha tendência de estar em repouso, a tendência dele era ficar parado, mas como o ônibus se deslocou de maneira brusca, então ele foi puxado para trás. Na imagem 3 nós vemos uma outra situação. Se o movimento do ônibus é constante e o motorista o freia, bruscamente o passageiro é lançado para frente, respondendo à tendência de permanecer em movimento. Ou seja, ele já estava acostumado agora, aqui na foto número 2, ele já estava em movimento, e na foto número 3 o veículo freou de vez, né? Deu aquela frenagem brusca. Então nessa frenagem, o que aconteceu? Como ele tinha tendência já a estar em movimento, porque o corpo do cidadão que estava ali sentado, ele já estava acostumado com o movimento, mas no momento que foi frenado, de repente ele foi projetado para frente, tá certo? Por conta da tendência. Então essas 3 imagens explicam de maneira bem simples o que acontece com essa primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia, tá certo? Vamos continuar aqui o estudo. Vamos lá. Newton compreendeu que o estado de repouso e o de movimento eram estados de um corpo e que se nenhuma ação fosse aplicada sobre ele, um corpo em repouso não se moveria sozinho. É o caso de uma bola. Você tem lá a bola lá, está parada lá em cima da grama, ou no seu quarto, ou no local, não sei. A bola está lá parada. Se não houver uma força que impulsione aquela bola, ela não vai sair daquela forma que ela está ali nunca, né? Ela está em repouso. Então, de maneira ela sozinha se movimentar não tem como, né? Vai precisar de uma força para impulsionar ela, devido à sua tendência a permanecer em repouso, ou seja, ela é tendenciosa a estar em repouso. E um corpo em movimento não pararia sozinho por causa da sua tendência em permanecer em movimento, que é o que aconteceu lá na imagem do ônibus. O rapaz estava tão acostumado já com o carro em movimento, e quando o carro freou, ele foi projetado para frente. Daí a necessidade de que, pessoal? Quem lembra? Quando um carro nessa situação freia de maneira brusca e você é projetado para frente, isso causa um acidente. E o que é que vai evitar o acidente? O uso do cinto de segurança. Daí a importância de se utilizar o cinto de segurança, tá certo? Agora vamos ver aqui, dessa forma ele apresenta a segunda lei conhecida como princípio fundamental. Vamos lá, voltando aqui um pouco o texto para que a gente entenda melhor. A sua tendência é permanecer em repouso, e um corpo em movimento não pararia sozinho, por causa da sua tendência a permanecer em movimento. Dessa forma ele apresenta a segunda lei. Newton apresenta a sua segunda lei, conhecida como lei do princípio fundamental, definido que, para modificar o estado em que um corpo se encontra, era necessário uma ação sobre ele, que altera seu estado de movimento de repouso, acelerando. Essa ação é o que se define como força. Entendeu, pessoal? Força. A bola está lá, como eu falei semana passada. Você chutou a bola só se movimentou porque houve uma força aplicada sobre ela, que fez com que ela entrasse em movimento, porque antes ela estava em repouso, correto? Já a terceira lei de Newton, chamada de princípio da ação e reação, descreve que as forças sempre surgem de interações entre corpos. Newton afirmou que para toda força de ação aplicada em um corpo existe ao mesmo tempo uma força de reação em outro corpo. Ou seja, quando você chuta a bola, você transferiu a força do seu corpo para o corpo da bola. Em reação a isso, a bola ela
foi lançada, né? Ela entrou em movimento. Como exemplo, considera-se a movimentação da menina nadando, como mostra a fotografia que eu vou mostrar a vocês agora. Ao realizar uma ação, ou seja, empurrar a água com as mãos para trás, a menina sofre uma reação, pois a água aplica uma força em seu corpo, empurrando-a para frente. Aqui, ó. Quem já nadou aqui sabe nadar, sabe como é que funciona, né? A água está lá, parada, está inerte. Então você entra na água e para que você seja empurrado para frente, você precisa o quê? Bater os braços puxando a água para trás, não é isso? Então você puxa a água para trás e logo você sofre uma reação de quê? De aceleração na água. Você começa a ser acelerado na água e ganha velocidade. Quanto mais rápido você der suas braçadas aí na água, de maneira que você também tenha um perfil de aerodinâmica, né? Você tem que criar uma aerodinâmica no seu corpo para que você tenha mais velocidade, tá certo? É o que ocorre com a fabricação de veículos, certo? Alguns veículos, ou a maioria dos veículos e aviões, eles são feitos com aerodinâmica. Para quê? Para melhorar o desempenho e diminuir o atrito com o vento. Aqui no caso você precisa nadar e diminuir o atrito com a água, para que você tenha mais desempenho na sua natação. Ok, pessoal? Então aí, tá as 3 leis de Mendel. Vocês façam o estudo de vocês, estudem mesmo a fundo, tá? É assim que vocês estudarem, vocês vão responder aqui essas atividades, né? De que maneira a primeira lei de Newton está relacionada com o uso do cinto de segurança? Eu falei Mendel, foi? Desculpe, é Newton. De que maneira a primeira lei de Newton está relacionada com o uso do cinto de segurança? Justifique sua resposta. Lembra lá que a gente falou sobre isso? Qualquer coisa você volta o vídeo e assiste de novo, certo? Aí você vai justificar. Coloquei 3 linhas aqui, eu acho que é o suficiente para que você dê essa resposta. De acordo com a segunda lei de Newton, conhecida como lei fundamental, é o mesmo que, de acordo com o texto da segunda lei de Newton, conhecida como lei fundamental, é o mesmo que fraqueza, força ou impulso. Aí você vai colocar. A terceira lei de Newton explica sobre a ação e reação. Ao chutarmos uma bola, estamos realizando uma ação, reação ou adaptação. Qual parte da física que estuda as causas e os efeitos dos movimentos? A termologia, a dinâmica ou a gravidade? Bom, pessoal, esse é a nossa atividade para o dia de hoje, tá certo? Eu espero que vocês estudem afinco, né? Não precisa fazer o texto, faça só as atividades. Inclusive, coloque essa resposta aqui de cima, lá no finalzinho junto com a atividade, tá bom? Se tiver de questão aí, eu quero que vocês respondam, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, entra lá no privado e fala comigo. Ou se você acha que a sua dúvida é pertinente e que outro aluno também possa ter a mesma dúvida que você, aí você fala comigo no grupo mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, se assim o bom Deus quiser. Tchau.